Mais uma vez aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os nossos amorosos amigos espirituais continuem nos amparando nestes momentos de grandes desafios. E reforço o convite. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre o sinal de Jonas, passagem que está em Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42. E lá no Evangelho de Mateus, especificamente nos versículos 33 a 37, encontramos essa passagem do Mestre Jesus. Vamos ler e relembrar. Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ao qual Jesus replicou: Geração má e adúltera. Está pedindo um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No juízo, os habitantes de Ninive vão levantar-se com esta geração e vão condená-la, porque eles fizeram penitência, ouviram a pregação de Jonas. E aqui está alguém maior que Jonas. No juízo, a rainha do sul vai levantar-se com esta geração e vai condená-la, por meio dos confins, porque veio, melhor dizendo, dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está alguém maior que Salomão. Passagem um pouco extensa, mas vamos relembrar. Os fariseus e os escribas pedem a Jesus o quê? Uma demonstração de um prodígio ou um sinal para que eles pudessem comprovar a autoridade do Mestre como Messias ou até mesmo como um profeta. Mas Jesus lhes recusava a dar qualquer sinal. Por outro lado, Jesus informa que, por muito menos, povos chamados gentios aceitaram os ensinamentos de Deus. Contudo, lhes fornece apenas um sinal, aquele referente ao que mais tarde seria conhecido como o da sua ressurreição. Jesus associa esses 3 dias em que o profeta Jonas permaneceu no ventre da baleia ao período aproximado que aconteceria entre a sua morte por crucificação e a sua ressurreição. Quando pesquisamos, vamos encontrar que Jonas era o nome de um dos profetas de Israel, filho de Amitai, natural de Gate. E antes de findar o reinado, de Jeroboão II, estão lá nos escritos, Jonas profetizou que Israel recobraria os antigos limites desde a entrada de Amat, uma localização, até o mar do deserto. E o profeta Jonas, ele é considerado como um dos profetas menores. Vamos entender um pouco isso. A denominação de profeta maior e profeta menor não está relacionado, digamos, à grandeza do trabalho realizado pelos profetas lá do Antigo Testamento, mas sim a dimensão ou tamanho do livro que eles escreveram. Olha que interessante. Assim,
Isaías, Jeremias, Ezequiel e, por exemplo, Daniel, foram denominados profetas maiores. Por quê? Simplesmente porque escreveram os livros mais extensos do Antigo Testamento. Enquanto outros profetas, a título de exemplo, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Ageu, Zacarias, Malaquias, dentre outros, são conhecidos como profetas menores, porque simplesmente escreveram os livros de menor tamanho do Antigo Testamento. Assim fica mais claro. E Jesus faz referência a alguns povos gentílicos, aos ninivitas, e os da região que eram governados pela chamada Rainha do Sul, ao profeta Jonas e ao rei Salomão. Então, essas referências, acreditamos que têm uma razão de ser, pois servem, digamos, como instrumentos, subsídios para entendermos a argumentação de Jesus diante da intolerância dos fariseus e demais religiosos aos seus ensinamentos. Os habitantes de Nínive, por exemplo, que eram governados por esta rainha do sul, eram os povos gentílicos que desconheciam os ensinamentos da religião judaica. Consta que os ninivitas, assim chamados habitantes, se converteram ao judaísmo após ouvirem o profeta Jonas. Olha que interessante. Porque se sentiram motivados, foram abertas as suas mentes e eles não endureceram o coração. Não rejeitaram os conselhos de Deus manifestados pela boca do profeta Jonas. E quanto à rainha do sul, que era também conhecida, essa expressão vocês já devem ter ouvido, a famosa rainha de Sabá, que possuía uma porção de terras árabes, que se limitava com o Mar Vermelho, cujo território ficava ao sul, digamos, da Judéia. E segundo a tradição judaica, essa rainha, ela adotou a religião dos judeus, quando durante uma de suas visitas a Israel, essa rainha ficou maravilhada com os ensinamentos de Salomão e com a grandeza do seu rei. Logo, neste contexto, os povos de Ninive, assim como a rainha do sul, ou a rainha de Sabá, representam o bom exemplo, isto é, pessoas desarmadas psicologicamente, que souberam fazer uma boa escolha. Situação oposta era o comportamento dos fariseus e de outros religiosos do judaísmo, assim como os habitantes de Sidom, de Sodoma, de Betsaida, de Cafarnaum, que foram cidades impenitentes no relato histórico, cujos habitantes rejeitaram ou foram indiferentes aos ensinos dos profetas e até mesmo os ensinos de Jesus. Mesmo assim, vejamos que interessante, como assinala Jesus, os profetas, Jonas e o próprio rei Salomão eram menores que o Messias de Deus. Eles, incapazes de compreenderem a beleza moral dos ensinamentos de Jesus e não querendo ver as numerosas curas que Jesus tinha praticado, os escribas e os fariseus reclamavam de Jesus surpreendentes fatos materiais. Curando os doentes, Jesus queria demonstrar que o verdadeiro poder é daquele que faz o bem, não é daquele que fala sobre o bem. Quando Jesus aliviava os sofrimentos de todos aqueles que se aproximavam dele, Jesus conquistava as criaturas pelo coração. Ele não fazia os chamados prosélitos, que eram muito numerosos, mas Jesus fazia com que, através das suas obras, as pessoas se encantassem com ele. Quando foram tocados em seus olhos por Jesus,
aqueles que simplesmente se aproximavam, sentiam a magnitude, o poder envolvido e emanado por Jesus e se sentiam beneficiados. E o objetivo de Jesus não era, jamais, satisfazer a curiosidade dos chamados indiferentes, mas sim plantar no coração dos homens as sementes do amor a Deus e ao próximo, e fornecer os meios de concretizarem na terra o reino dos céus. Por isso, Jesus não atendeu ao pedido que os sacerdotes lhe fizeram. Simples assim. Com isso, nós conseguimos entender esta passagem. E é isso que temos para as nossas reflexões do encontro de hoje. Desejo que tenhamos, de alguma maneira, aproveitado este momento e reforço a vontade de estarmos juntos na próxima semana, na qual teremos a possibilidade de falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E se você gostou dessa mensagem de Jesus e acredita que ela fará também sentido para alguém, fique à vontade para divulgar, para compartilhar essa mensagem cristã. Desejo, então, uma excelente semana a todos nós. Fiquem em paz, continuem se cuidando e um fraterno abraço em todos. Muita paz.